Bem-vindos a mais uma conversa sobre aves. Desta vez, o tema é uma garça, que o Gonçalo já tinha dado a dica na nossa última conversa. Estamos a falar da garça noturna, não é verdade, Gonçalo? Olá Zé, olá a todos. Exatamente, garça noturna, também chamada gurache. Nycticorax nycticorax. Este nome é no mínimo estranho. Eu sei que tu gostas de discutir os nomes dos animais. Qual é que é a origem deste nome estranho? Qual é que é estranho, o português ou o É científico? o Nycticorax. Ah, é que Para mais é um saltão. o português também é estranho, por isso é que eu perguntei. É estranho por ser nome de peixe, né? Quando lhe chamamos gurás. O nome gurás, só por curiosidade, vem do latim voraz, vorax. Portanto, voraz significa que come muito. Mas curiosamente, o Rei Júnior, que é um autor que eu já tenho referido noutras conversas e que publicou em 1931 o seu catálogo sistemático e analítico das aves de Portugal, escreve Gurás com S no fim e com acento no A, portanto, Gurás, G-O-R-A-S, uma curiosidade. Em relação ao Nycticorax, bom, Nycticorax é um termo que vem do latim, mas derivado originalmente do grego. E do grego é uma palavra composta, é Nucticorax, porque o U às vezes é transliterado como Y. Nycticorax ou Nucticorax era uma ave de mau agüeiro mencionada por Aristóteles, Esíquio e outros autores da antiguidade. Pensa-se que poderia ser uma espécie de coruja, mas que desde há muito tempo é associado com a garça noturna. E a palavra é composta, nuctus ou nictus, vem de nux, que significa noite, e corax, como provavelmente já adivinhaste, é o termo grego para corvo, corax, né? Portanto, Exato. icticorax significa o corvo da noite. Uh, Talvez porque, até porque este corax vem de croso, que significa, é uma espécie de crocitar, pode ser uma referência ao grito rouco que estas aves fazem. Até um grito que talvez faça lembrar um corvídeo, e como elas se mexem muito de noite, porque esta ave tem hábitos noturnos, talvez daqui tenha surgido o nome Nycticorax, que é o corvo da noite, né? É uma ave que se mexe de noite e que faz um som parecido com o corvo. Isto aqui é um bocadinho especulativo, porque às vezes nós não sabemos verdadeiramente de onde é que vêm estes nomes, mas há referências que sugerem esta interpretação de ser chamado o corvo da noite, precisamente porque emite este tipo de chamamentos durante a noite. Trata-se de uma ave estival, portanto, vem cá reproduzir-se. Sim, ela reproduz-se cá, mas não é completamente estival. A situação fonológica desta garça é um bocadinho confusa. Confusa por haver uma mistura de situações. Ou seja, originalmente esta, as populações desta espécie são migradoras. Portanto, chegavam em março, abril e estavam cá até setembro. Entretanto, a partir da década de 1980, a partir da década de 1980, aconteceu uma situação um bocadinho curiosa, que é o seguinte: havia um conjunto de indivíduos no Jardim Zoológico de Lisboa, portanto, que estavam, creio eu, em cativeiro. E depois, a dada altura, eles foram libertados, não sei os motivos, mas no início da década de 80, isto é referido no primeiro Atlas Nacional, publicado em 1989, eles foram libertados, mas ficaram ali pelas árvores do jardim. Esta garça gosta muito de pousar em árvores.
e começaram-se a reproduzir em liberdade no espaço, portanto, no espaço das árvores, no Parque do Jardim Zoológico de Lisboa. Isto pelo menos desde a década de 1980. E aconteceu uma coisa curiosa, é que os juvenis que nasciam desta reprodução em liberdade no Jardim Zoológico mostravam um comportamento migrador e iam-se embora no outono, mas os adultos ficavam por lá durante todo o ano. E então, a partir da década de 80 e 90, começaram a ser habituais observações de gorazes adultos em diferentes jardins públicos de Lisboa. Estamos a falar de sítios como o Jardim Carlos Gulbenkian, a Avenida da Liberdade, o Parque Florestal de Monsanto, entre vários outros. E eles gostam de ir para os jardins onde tem aqueles lagos com os peixinhos dourados, estás a ver? Exato. E vão lá deliciar-se com os peixinhos dourados. Já ouvi Imagino que vários os donos relatos. dos peixinhos dourados não gostem muito da brincadeira. Pois, imagino que não achem muita piada. Entretanto, eu recordo-me também na década de 90, final da década de 90, início de 2000, eu morava na zona de Loures, portanto que fica uns 5, 10 quilómetros a norte de Lisboa, e às vezes passava, quando me dirigia à casa, passava ao fim da tarde na zona da Calçada de Carris, que é uma avenida que desce em direção a Odivelas, e assim ao escurecer eu via garças noturnas a passarem em voo para norte, e eu via aquilo, e como já sabia da história, pensava, olha, lá vêm os bichos do Jardim Zoológico que devem ir ali alimentar-se na Várzea de Loures. Vi isto por mais do que uma vez, já assim ao escurecer, porque eles têm hábitos um bocado noturnos, passam o dia nas árvores e depois à noite vão sair. Portanto, respondendo à tua questão, há aqui um misto de situações, porque de facto os juvenis desta população do Jardim Zoológico eram migradores, os adultos ficavam pela cidade, os adultos que foram libertados ficavam pela cidade todo o ano e andavam por ali a dispersar-se pela zona. As aves das outras colónias que existiam no país, que já vamos falar delas, que eu saiba, eram migradoras, mas a partir de certa altura, que eu penso que terá sido, não sei situar, mas talvez 2000, 2005, começaram a aparecer com alguma regularidade indivíduos durante os meses de inverno, nomeadamente na zona de Alcochete, ali na zona das Hortas. E eu comecei a pensar que aquilo não seriam só os indivíduos de Lisboa, que haveria outros indivíduos de outras colónias que já ficavam por cá o ano todo. Aliás, mais recentemente eu verifiquei também no sul de Espanha, na Andaluzia, que que havia lá às vezes observações de muitas dezenas durante o inverno. Portanto, resumindo, eu penso que uma parte da população continua a ser migradora e outra parte fica por cá no inverno, mas eu não sei se estas que estão cá no inverno são só aves portuguesas ou não. E já agora, só para dar aqui um apontamento extra em relação à colónia de Lisboa, essa tal colónia do Jardim Zoológico, nos anos 90 contava com 4 casais, mas por volta do ano 2000 já tinha 10 a 15 casais. Portanto, já era ali um número, se calhar, 30 adultos, pelo menos, fora os juvenis, e por isso essa população acabou por se tornar. Acabou por resultar em observações frequentes na cidade de Lisboa, que aliás é algo que ainda hoje acontece. Possivelmente, eu aliás há uns anos, há não muitos anos, mandei um mail lá para alguém responsável do Jardim Zoológico a perguntar se estas garças continuavam a nidificar e a resposta que me deram foi que sim. Portanto, esta colónia então já existe há 40 anos nas árvores do Jardim Zoológico. É engraçado essa referência ao Jardim Zoológico de Lisboa, porque eu também vi uma referência relacionada com o facto desta espécie também aparecer com regularidade no Jardim Zoológico em Washington, durante, segundo a referência que aqui dizia, mais de 100 anos. É Pois, eu interessante. não conheço muito bem os hábitos desta garça no continente americano, mas sendo uma ave que, enfim, tem estes hábitos, se calhar um bocadinho oportunistas, como estas de ir pescar peixinhos dourados nos lagos de jardins, desde que não seja perseguida, eu penso que é uma ave que se pode aproximar razoavelmente das pessoas. Aliás, estas observações de em jardins de Lisboa,
eu próprio já vi em Monsanto e conheço outros relatos em que consegues ver as aves se calhar a 10 ou 20 metros sem elas fugirem. Portanto, mantém uma distância de segurança mais curta do que quando andamos no campo. Esta questão da distribuição, incluir o continente americano, leva-me sempre a pensar que isto mais cedo ou mais tarde alguém se lembra e vai descobrir que há aqui umas diferenças genéticas entre essas populações e de repente estamos a ter mais uma derivação de uma espécie para o velho mundo e para o novo mundo. Será que isso vai acontecer? É possível, é assim, esta garça tem atualmente 4 subespécies. Ela tem uma distribuição vastíssima, portanto, tem uma distribuição quase cosmopolita que apanha a América do Norte, Central e do Sul, uma grande parte da Europa, a metade sul da Ásia, quase toda a África subsaariana e ainda Madagascar, Indochina, subcontinente indiano, só não estão presentes na Austrália e na Antártida. E há uma subespécie para a totalidade do Velho Mundo, portanto, Europa, Ásia e África, e depois há 3 subespécies nas Américas. Se está ou não na calha a separação, não sei. Mas é como tu dizes, pelo Pois. ritmo que isto leva, pelo ritmo que isto leva, mais cedo ou mais tarde pode vir a acontecer. Embora do pouco que eu li sobre essas subespécies, parece-me que não são assim tão diferentes das nossas. Mas é verdade que são subespécies diferentes. Portanto, isso é logo o primeiro passo para uma eventual separação. Para já é considerada a mesma espécie. Portanto, as nossas então, em princípio, migram para a África. As nossas, as que não ficam na Europa, migrarão para a África subsaariana, pelo menos é aquilo que se sabe, é que vão, portanto, tirando aquelas que ficam por cá, mas, portanto, há alguns que ficam no inverno, e sabe-se que há recapturas em Portugal de aves anilhadas em Espanha e em França. Portanto, há indivíduos do estrangeiro que aparecem cá. Agora, se só estão cá de passagem em direção à África, ou se vêm de França para invernar cá, eu não sei. Não conheço estudos com telemetria, portanto, com aqueles aparelhozinhos de GPS, nesta espécie que permitam, se calhar até já há, mas eu desconheço, que permitam fazer assim um registro mais detalhado dos movimentos. Mas eu penso que é uma questão de tempo, porque, como sabes, cada vez há mais estudos desses, cada vez os aparelhos são mais pequenos e mais baratos, e portanto a tendência é haver cada vez mais espécies estudadas, e quando se começam a fazer estes estudos, acaba por se descobrir coisas muito interessantes que eram desconhecidas sobre as rotas migratórias ou sobre as zonas onde as aves passam o inverno. Para já, apenas sabemos que se tem vindo a alterar um bocadinho o padrão migratório e que começa a ser mais regular a presença destas aves no inverno. Outra questão também, o livro Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, refere esta espécie como rara e localizada. Isto ainda corresponde à realidade de hoje em dia ou a coisa está diferente? Não, embora, enfim, é preciso dizer que no Aves de Portugal, nesse livro Aves de Portugal, nós tínhamos, eu sou um dos coautores, né? Nós tínhamos relativamente poucas categorias de abundância. Portanto, tínhamos o comum, o pouco comum e o raro, e talvez em algumas espécies nós tivéssemos o escasso. Portanto, como tínhamos poucas categorias, nós tínhamos que encaixar as espécies nessas categorias e deparámos com alguma dificuldade. E esta foi uma delas, terá sido. Sim, porque há espécies, quer dizer, tu defines ali categorias, um número pequeno, e quaisquer que sejam as categorias que tu defines, vão sempre surgir algumas espécies que estão ali na fronteira. Agora, também é preciso dizer que a situação desta espécie mudou muito nos últimos 30 anos. E eu acho que realmente hoje é mais frequente, embora eu não chegue ao ponto de dizer que é comum, talvez já não se diga que é raro. A verdade é que no tempo do Rei Júnior, que eu ainda há pouco referi, o Rei Júnior diz de forma inequívoca: o Goraz é raro em Portugal. E sustenta esta afirmação pelo facto de haver muito poucos exemplares nos museus de Lisboa e Coimbra. Portanto, o Rei Júnior, recorde-se, morava em Vila do Conde e depois trabalhou no Museu da Universidade do Porto, e ele às vezes socorria-se também de informações dos museus de Lisboa e Coimbra, e havia muito poucos indivíduos nesses dois museus. E que do Norte só havia conhecimento de um indivíduo que teria sido abatido
em 1929 em Passos de Ferreira e que não estava representado no Museu do Porto. Entretanto, na segunda metade do século XX, esta situação altera-se um bocado e, pelo menos desde a década de 60, já era conhecida a colónia do Paúl do Boquilobo, que é uma zona apaludada, portanto um pântano que existe ali no concelho da Golgã, entre Golgã e Torres Novas, no distrito de Santarém, junto ao Rio Tejo. E que sabe-se que nos anos 60 e 70 já lá havia uma colónia que já tinha algumas dezenas de casais. Algumas dezenas. Aquilo andou pelos 30, noutros anos era 15. Em 1993 foram contados 129 casais, que foi um dos valores mais elevados. E depois, no início da década de 2000, aquilo andava ali entre os 50, 60 e depois chegou aos 80. Isto teve muitas flutuações, como aliás é habitual nestas aves que nidificam ao pé d'água e que nidificam em árvores dentro d'água. Em anos mais secos podem não nidificar e em anos mais úmidos nidificam muitas. Portanto, isto é normal haver estas flutuações, mas podemos considerar, assim, por aproximação, que a colónia do Paúl do Boquilobo teria entre 50 e 100 casais. O Paúl do Boquilobo, que por acaso, tínhamos esquecido de referir há pouco, foi o primeiro sítio onde eu vi esta espécie. Foi no final de abril. Já ia essa pergunta de facto. Isso foi Sim, em. foi no final de abril de 1989, salvo erro, no dia 29, eu tomei conhecimento que havia esta garça noturna, ou goraz, no Paúl do Boquilobo. Eu não tinha carro nessa altura e então as minhas deslocações, quer ao Algarve, que eu já tinha feito, quer a outros sítios, estavam um bocado dependentes da existência de transporte público, como eu já fui relatando nos episódios anteriores. Ora, o Paúl do Boquilobo fica mesmo junto à linha do Norte. E havia os comboios regionais que iam para o entroncamento que paravam numa pequena estação que ainda hoje existe, chamada Mato de Miranda, que fica entre Santarém e o entroncamento. E então eu, durante essa época, fiz várias visitas ao Paúl do Boquilobo e o que é que eu fazia? Eu ia de comboio até Mato de Miranda e depois ia 2 quilómetros a pé. E foi nessa visita do final de abril de 89 que eu resolvi ir ao Paúl e então observei pela primeira vez o goraz, ou garça noturna, que de facto, como eu acabei de referir, havia lá umas dezenas de casais e, portanto, não era muito difícil de ver a espécie. É certo que durante o dia elas estão um bocadinho mais paradas, mas mexem-se também, portanto, a pessoa com alguma paciência acaba sempre por ver umas a voar para trás e para a frente. Agora, o que é que acontece? Em 1989, e depois em 1989 e 90 sai o primeiro Atlas, mas eu também em 89 tomei conhecimento de um livro, isto nas minhas visitas ao Algarve, lá à Associação Rocha, um livro interessante chamado Important Bird Areas in Europe, que foi o primeiro inventário de IBAs, de áreas importantes para as aves, que foi feito pelo ICBP, que é antecessor da BirdLife, da BirdLife International, e pelo IWRB, que era o antecessor da Wetlands International. E eu, na altura, achei muito curioso, então quando ia ao Algarve, punha-me a folhear e apercebi-me que dentro das IBAs que estavam referidas para Portugal, para além do Paúl do Boquilobo, havia mais 2 IBAs que tinham gorazes a nidificar. E eu achei que um era o chamado Moinho das Fazendas, que era um antigo moinho de água ao pé do Guadiana, no concelho da Vidigueira, distrito de Beja, e o outro chamava-se Moinho da Abóbada, que ficava também no Guadiana, mas mais a norte, perto do Alandroal, no distrito de Évora. E eu fiquei com bastante curiosidade de conhecer essas colónias e 2 ou 3 anos mais tarde, mais concretamente em maio de 1992, desafiei alguns amigos que também se interessavam pela observação. Epá, vamos até ali à Vidigueira procurar esta colónia do Moinho das Fazendas, porque eu sempre achei piada de ver as mesmas espécies em sítios diferentes. Não era só sempre ver no mesmo sítio. No Boquilobo já sabia que havia, já as tinha visto, mas gostava de ir ver noutros sítios. Então, lá fomos nós até ao Alentejo, até ao Moinho das Fazendas, perto da Vidigueira, ao pé de uma aldeia chamada Pedrógão, um bocadinho abaixo de onde é hoje o Pardão da Alqueva, da barragem, e depois lá estacionámos, depois fomos a pé, tínhamos que descer as encostas e chegámos ao sítio da colónia e com grande desilusão verificámos que a colónia tinha sido abandonada. Estava deserta.
Não sei se era por ter sido um período de seca, que eu saiba, essa colónia foi mesmo abandonada e as aves nunca mais lá nidificaram. Fiquei com pena e pensei, bem, a única outra hipótese é o moinho da abóbada. E então, no ano seguinte, ou 93 ou 94, agora já não fui verificar, mas foi nessa altura, no ano seguinte, resolvi ir prospectar o moinho da abóbada. O moinho da abóbada era um outro moinho de água e ficava numa zona muito interessante, e eu relatei esta visita na conversa número um desta nossa longa série de conversas que foi dedicada à garça boieira e que eu relatei, não sei se te recordas disto, que aquela colónia era uma colónia gigantesca que tinha 14 mil casais de garças boieiras. Lembras-te disto? Lembro-me dessa conversa, sim, senhor. Exatamente. Mas a minha motivação para ir ao Moinho da Abóbada foi para ver os Gorazes. E vi, e vi. Portanto, depois de ter daquele falhanço no Moinho das Fazendas, que a colónia estava abandonada, a do Moinho da Abóbada eu consegui ver com sucesso em 1994. E fiquei contente, porque a colónia era gigantesca e realmente havia lá, penso que mais de 100 casais na altura. Mas também, com grande tristeza, essa colónia no ano seguinte também abandonou, porque o Guadiana estava praticamente seco. 1995 foi um ano extremamente seco, depois de 3 invernos ou 4 invernos secos. Aquilo, o Guadiana já se conseguia atravessar a pé enxuto e a colónia abandonou. Alguém me disse que elas tinham ido para Badajoz, que não é muito distante. E que eu saiba, essa colónia nunca mais foi ocupada. Era uma ilha no meio do Guadiana, cheia de arvoredo, portanto era um sítio realmente engraçado, tinha condições excelentes para as garças. Depois nunca mais nidificaram, porque entretanto, poucos anos depois, foram fechadas as comportas da Alqueva e esta zona do Moinho da Abóbada ficou submersa. E portanto, quando chegamos ao ano 2001 ou 2002, um, o Goraz era realmente raro em Portugal e é nesta altura que nós começamos a preparar este livro. Portanto, nessa altura devia haver talvez 50 casais em Portugal. Entretanto, o que acontece? Nessa altura também, pelo que eu tive a ver aqui na lista vermelha, a espécie estava classificada como em perigo. Estava em perigo porque realmente nessa altura já havia muito poucas. Repara, em 1984, portanto, ainda havia o Moinho da Fazenda e o Moinho da Abóbada, a população portuguesa chegou a ser estimada em 300 casais. Portanto, que incluía então o Moinho das Fazendas, o Moinho da Abóbada, o Pulo do Quilobo e talvez mais um ou dois, não sei se incluíam, eles falam em 4 colónias, portanto talvez incluíssem aquela do Jardim Zoológico, não sei. E pontualmente chegaram a nidificar também no açude da Murta, que fica perto da Comporta, perto da Carrasqueira, no estuário do Sado. Entretanto, durante a década de 90 desapareceram todos estes núcleos do Alentejo, só que entretanto em 1996 começam a aparecer colónias no Ribatejo e a distribuição desta espécie começa a alterar-se. Aparece em 96 uma colónia no Paulo de Muge, em Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém. A população de Goraz nesse ano foi estimada em 60 casais, no Paulo do Quilobo, no Paulo de Muge e no Algarve, porque elas chegaram a nidificar pontualmente no Algarve, na zona do Ludo, que é perto entre Faro e Lolé. Mas depois a colónia do Paulo de Muge também viria a ser abandonada porque as árvores se deterioraram. Aliás, é um problema com estas garças que nidificam colonialmente em árvores, é que como os dejetos são muito ácidos, aquilo acaba por matar as árvores. Só que poucos anos depois, em 2003, foi detectada uma nova colónia que hoje é uma das mais conhecidas e mais fáceis de ver, que é a colónia dos Caropim, que é uma ilha no Tejo, também no concelho de Salvaterra de Magos. Que é E uma essa colónia daquelas hoje... colónias onde, para além disso, aparecem garças, aparecem ibis e outras coisas do género, não Ibis, é? colhereiros, paparratos, garças boieiras, reais, etc. Portanto, aquilo tem uma diversidade de espécies. Entretanto, começaram a ser detectadas colónias noutros locais e a novidade a partir de 2005 foi o início da nidificação da espécie no Vale do Mondego, mais concretamente no povo do Taipal, que fica perto de Montemoro Velho, foi onde a espécie se instalou a partir de 2005. Faço-te forward até à atualidade, que é para não estarmos aqui a gastar muito tempo com isto. Chegamos ao terceiro Atlas, que é publicado em 2023, e em 2023 já temos umas dezenas de nidificações confirmadas pelo país fora, há muitas colónias, mas muitas delas devem ser pequenas porque a estimativa populacional do país é 234 casais. Portanto, não é assim tão grande, tendo em conta que aqui, olhando para as bolinhas, isto devem ser para aí umas 30 confirmações.
Mas foi Portanto, o suficiente para pelo menos descer uma categoria para quase ameaçado, não desceu é? duas, porque desceu para a NT, não é? Desceu para a Exato, exato, NT. exato, exato. Ainda Por há causa outra da população categoria, estar a pois é. aumentar. Só que o que é curioso neste Atlas é que diz que agora 65% da população nacional, que são 234 casais, está nos paús do Baixo Mondego. Portanto, inicialmente o maior efetivo populacional estava no Alentejo, depois passou a estar no Ribatejo e agora está sobretudo no Mondego, porque depois o efetivo a sul do Tejo neste momento é muito pouco expressivo em termos quantitativos. Portanto, 65% no Mondego, 31% no Tejo, ou seja, em conjunto o Mondego e o Tejo têm 96% da população nacional e depois tens valores residuais nas bacias do Sado, do Guadiana e no resto do Alentejo e do Algarve. Portanto, o que acontece é a espécie de facto recuperou. Hoje eu já não diria que é rara, diria que é pouco comum, mas houve claramente uma deslocação para norte face ao que existia há 50 anos, que aliás aconteceu também com a garça vermelha. Portanto, eu acho que se calhar houve zonas a sul que deixaram de ter tantas condições para este tipo de aves, mas em contrapartida elas encontraram melhores condições a norte. No caso da garça vermelha, elas aumentaram os números no Baixo Mondego e sobretudo no Baixo Voga, na Ria de Aveiro, enquanto que diminuíram muito a sul também. Portanto, isto pode ter a ver também com questões de clima, com questões do uso do solo, no caso também das garças noturnas, com o enchimento do Alqueva que submergiu muito da abóbada. Portanto, a verdade é que elas aparentemente conseguiram encontrar soluções que foi colonizar novos locais, concretamente no Mondego. Sim, Epá, a questão das zonas úmidas é claramente relevante aqui para este tipo de espécies, não é? estas aves são muito dependentes de zonas úmidas e mais, por exemplo, na barragem do Caia, elas também devem nidificar na barragem do Caia, mas não todos os anos, porque elas nidificam, como habitualmente, em árvores, naquele caso em salgueiros que estão dentro d'água, mas quando o nível de água na barragem é muito baixo, não há nidificação, porque as árvores não estão dentro d'água e as garças não se sentem seguras, porque o objetivo de nidificarem em árvores dentro d'água é estarem a salvo dos predadores terrestres. Se as árvores estão Pois, fora essa questão d'água, da não. predação, por acaso, é uma coisa. Para mim é especulativo, porque eu não tive propriamente a ler nenhuma coisa que dissesse isso desta maneira, mas estas aves, ao fim de alguns dias depois de terem nascido, saem do ninho, mas ainda não voam e durante um tempo ainda ficam por ali a percorrer as árvores. Imagino que se for uma zona ligada à terra, a predação terrestre será mais dramática, não é? Sim, mas elas podem ser predadas por carnívoros, né, que conseguem subir às árvores, e também por aves que atacam, como por exemplo, há mais estudos nas Américas do que propriamente na Europa, mas no caso das Américas há predação por bufos, por gaivotas ou por corvídeos, por exemplo. Portanto, são mais uma vez predadores oportunistas que acabam por conseguir atacar os ovos, mas quer dizer, isso faz parte das relações normais entre predadores e presas. O facto de elas irem para as árvores já as coloca a salvo de algumas espécies de predadores, não de todas. Mas pronto, sim, acho que apesar de tudo lá se vão safando. As alterações do uso do solo é que às vezes representam uma ameaça um bocadinho mais séria em termos de conservação, como acontece com tantas outras espécies. Gonçalo, obrigado. Vamos terminar esta conversa por aqui. Não sei se queres fazer como da outra vez e deixar aqui uma migalha sobre a próxima conversa. Deixo. A próxima conversa é outra espécie de garça vista também no mesmo dia e no mesmo local, portanto, final de abril de 89, no Pulo do Quilombo. Fica aqui para quem ouvir tentar adivinhar qual é a próxima. Qual é a Já espécie? não faltam muitas, porque a maioria das garças já passou nesta série de conversas, mas ainda não passaram todas, portanto, Podem pôr depois aqui nos comentários, não é? exato. Podem pôr nos comentários qual é que acham que é a A próxima. tentar adivinhar qual é. Ok, Obrigado, olha, Zé. Obrigado a obrigado, todos. obrigado e a todos os que nos ouviram também. Até à próxima. Até à próxima.